Eu queria começar por vos dizer o seguinte: a minha experiência como autarca de freguesia foi fantástica, para não utilizar um termo de fabulástico, porque lancei-me em 2009 com um grupo de amigos para sermos poder e nessa altura até perdemos ainda com mais um deputado, portanto tínhamos 5, passámos a 4. Na altura, já um autarca sem filiação partidária, mas que estava agregado ao PS, que muito honro também a forma como me receberam e me trataram durante este período até 2021, que passei para a Câmara Municipal. E aí, estas lutas que o Jorge evidenciou foram claras, mas eu iria mais longe, que para nós o nosso problema vem desde a Lei 169, que passa depois pela 5A e pela 75, no seu artigo 16, que refere as nossas competências, e depois vai lá até ao 131, 132, 133, onde já se previa a delegação de competências e já se previa uma série de coisas. E depois aparece a 50 de 2018 e a 57 de 2019, isto sempre no meio do ano, nunca era no princípio, quando nós fazíamos a gestão dos nossos orçamentos. O Sr. Secretário de Estado também viveu esta realidade, porque a lei é chapéu para nós todos e portanto, fomos-nos defendendo como pudemos e dou aqui os parabéns ao Jorge Veloso e também ao anterior presidente da ANAFRE e meu amigo o Pedro, que fizemos um trabalho, aí eu também como conselheiro da ANAFRE e muito próximo também do Conselho Diretivo, acho que valeu estas experiências todas também para hoje. Julgo eu que estou a fazer um trabalho bem feito também como Presidente do município de Ilha. Dizer-vos que aquilo que o Jorge diz sobre o IVA é importante tanto para as freguesias como para os municípios, mas não percebo como é que se dá a volta a esta situação, porque há uma série de operadores aqui à volta. Nós defendíamos aquilo que eram os combustíveis na altura, podíamos sectorizar isto, mas eu não percebo, mas temos que trabalhar estas matérias e estive nessas lutas. E também hoje, como Presidente de Câmara, se me levam aqui, e se o posso dizer com muito respeito, aquela noção que nós tínhamos da aplicação de €1 nas freguesias, que correspondia muitas vezes a 2 do município, pois eu hoje já não partilho tanto dessa posição. Permitam-me, não estou contra as freguesias, nem estou a favor dos municípios, estou a favor de um processo que tem que ser feito nas freguesias, que é nós capacitarmos as freguesias de melhores respostas. Aí a lei das finanças, como o Jorge disse, e bem, tem que ser clara sobre isto, então financiar diretamente para não terem intervenção num diálogo com o Presidente da Câmara, não precisam de o ter, então se conseguirmos aumentar esse valor de transferências para as freguesias através da justa lei, eu estou com o Jorge, claramente. Não deixem os municípios para trás também, podem pôr lá qualquer coisa também para eles, mas acho que essa é a melhor parte, porque quando nós temos um relacionamento, depois começam as contingências técnicas de todas as obras que vocês fazem e a contratação de serviços que lá está, que vão pagar todos IVA. E se esse IVA se adicionar, o que é que nós temos de futuro? O custo de 3 ou 4 ou 5 ou 6 elementos de mão de obra que poderíamos ter ali. Não podemos fazer o reembolso do IVA, portanto, temos um custo acrescido, então as freguesias nunca vão ter dinheiro para nada do que nós idealizamos. E depois também a conversão de muito dinheiro que chega às freguesias, porque todos nós, eu também fui executor disso, queremos fazer mais do que aquilo que são as nossas competências. E, portanto, queremos fazer as melhores festas da aldeia, queremos ter um gabinete de psicologia, queremos apoiar a área social, queremos tudo. Tudo bem quando há dinheiro sustentário, o que não acontece normalmente. E o Jorge penso que também partilha disto. E, portanto, acho que este diálogo que acontece com os municípios, hoje eu da parte dos municípios, e muito conhecedor, eu vou-vos dizer, quando cheguei à junta de freguesia tinha 2 funcionários, quando saí tinha 28, com processos também com o IFP, em termos de contratos de emprego e inserção, na versão mais e na versão correta de desempregados, mas conseguimos sempre manter um padrão entre 22 e 28 funcionários na junta, o que gera uma massa salarial para 750 mil euros de orçamento, que correspondia muitas vezes a mais de um terço do nosso orçamento, fora todas as outras respostas. Aliás, eu hoje na Câmara, e está fresquinho porque ontem tive a Assembleia Municipal, 32% do meu orçamento é despesas com pessoal,
nos últimos 2 anos, subi o quadro pessoal em quase 100 pessoas para vocês precisarem, não só porque agreguei a delegação de competências que já estava da educação, mas também a saúde e a social. Fui o primeiro do município do distrito de Aveiro a assumir a saúde e a ação social também fui na linha da frente. Traz muitos problemas, traz. Partilho aqui aquilo que o Leopoldo disse, o meu colega também aqui de Castelo Branco, que realmente temos agora um papel de reabilitação e readaptação das nossas estruturas de manutenção, mais do que construção. E eu acho que também o nosso secretário de Estado tem esta convicção que hoje precisamos disso. E, aliás, o trabalho que foi feito por todos os governos, porque estes projetos não se idealizam agora porque temos este governo, vem no sentido de todos os fundos virem diretamente para a reabilitação e a reconstrução. E queria deixar também ao Jorge, porque penso que possa haver entendimento já sobre essa matéria, no PRR, nas acessibilidades 360, não quero fazer aqui a parte do Governo, mas há possibilidade de candidaturas das juntas de freguesia para colocar um elevador, para fazer umas rampas. Há essa possibilidade. Claro que lá está. Não existe, muitas vezes, capacidade técnica nas juntas para o fazer, mas até podemos ter aqui a delegação regional a coordenar um projeto desse e pode assumir, e eu acho que a ANAF tem abertura para isso. No Fundamental é sabido, eu fui candidato 2 vezes ao Fundamental e recebi verbas sobre isso. Mas ficaria-me aqui por esta situação, dizendo-vos que o meu município tem 36 mil eleitores, é um município de média dimensão, penso que sou o 16º, com uma liquidez efetiva muito boa. Espero também que o atual governo venha compensar-nos os 5% que nos tiraram antes do Covid, mas também passou por isso e por essas lutas. Portanto, espero que compensem isso, assim como os autarcas de freguesia, também pela luta, conseguiram os meios termos, os meios tempos, e, portanto, vamos na luta, vamos todos à luta. Hoje, também com esta responsabilidade, e não querendo aqui melindrar qualquer força política, nem atacar de alguma forma as forças políticas que estão aqui representadas, tiveram um papel na democracia, e criei um texto que gostaria depois de vos ler, porque está mais enquadrado com tudo aquilo que vos queria dizer, mas também aqui me convidaram, além de Presidente de Câmara e de minha experiência enquanto Presidente de Junta, e na nossa delegação da ANAFRE do Distrito de Aveiro, onde estive 8 anos com o colega Bebiano, Presidente dos Moris, fizemos um trabalho idêntico a este, também com muita formação, para os autarcas de freguesia, fizemos uma convenção, fizemos vários trabalhos, visitámos todas as freguesias, as 142, penso que ainda se mantém, correto, Carla? 142, tínhamos quase 100 associadas, acho que todas devem ser associadas. À semelhança, lutávamos porque é que nos municípios somos todos associados e porque é que nas freguesias não somos. E, portanto, esta luta continua e só assim seremos mais fortes. Mas queríamos também, na AMAI, não temos estes requisitos todos. Temos, desde 2010, um presidente que hoje está na Marinha Grande, que desenvolveu as estratégias para que pudesse dar um apoio. É quase que uma obra de caridade aos autarcas independentes que ele criou através da criação de um site, um Facebook e de uma ligação aos autarcas por um telefone que era pessoal e que fomos dando apoio com algumas interrogações sempre da Comissão Nacional de Eleições sobre as respostas de que devia dar. É claro que não posso deixar de ser ao seu secretário de Estado que o comportamento que tivemos nos 2 últimos anos sobre a lei orgânica antes das eleições, espero que não aconteça agora e que sejamos claros sobre esta matéria, porque PS e PSD devem entender sobre estas matérias e a abstenção ou o voto contra de um deles não é agradável para esta situação, até porque à frente irei dizer. Nós vamos tentar rever os nossos estatutos, vamos fazer uma revisão de processos, vamos preparar-nos também para continuar a apoiar os autarcas estes que não têm qualquer custo estando a trabalhar connosco, portanto continuamos a ser voluntários para a democracia e, portanto, temos este papel. Dou os parabéns também à Associação Nacional de Freguesias e foi um trabalho que eu fiz da possibilidade que tivemos de colocar no Conselho Geral e no Conselho Diretivo um autarca independente e, portanto, temos pessoas, temos representação e também na Associação Nacional de Municípios Portugueses também temos representação no Conselho Diretivo e no Conselho Geral.
dessa associação. Representamos, ou temos 19 câmaras no país, 413 freguesias. Julgo, se não estou em erro, que representamos aqui a terceira força nacional, se olharmos politicamente. São mais ou menos 134 autarcas independentes ou eleitos por grupos de cidadãos independentes a representar as nossas autarquias. Uma evolução desde 2001, onde tínhamos só 31, hoje em 2021 temos 134. Aquilo que vos posso dizer, para surpresa minha, nestas 3, 4 semanas em que já fizemos a última reunião, tem havido enormes contactos da parte de cidadãos, eleitores, que têm perguntado como é que fazem para criar um grupo de cidadãos eleitores. Portanto, eu acredito que precisamos de resolver isto, precisamos estar todos alerta, porque nós não queremos piorar a democracia, queremos é melhorá-la e tê-la mais participada por toda a gente. E, portanto, dentro disto, fecharia aqui aquilo que eu vos queria dizer também sobre a interpretação da AMAI, ainda eu não estando empossado totalmente como presidente, onde tínhamos a Adelaide de Porto Alegre, que era a nossa presidente, portanto, só quando eu tomar posse é que o serei, e tínhamos o Dr. Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, o nosso presidente da mesa. Portanto, agora, voltando aqui ao tema, se me permite, e deixando aqui algumas palavras. Portanto, hoje Portugal está muito longe do Portugal que acaba de sair de uma ditadura de 48 anos e mais de 10 anos de uma economia de guerra, como todos sabemos. Esta evolução deve-se a múltiplos fatores, uns externos, tais como a entrada de Portugal na União Europeia, o que constitui provavelmente o maior impulso para esta mudança, e outros internos, destacando entre eles a vontade da população de um país em querer corajosamente alterar o seu destino, sendo capaz de transformar a resistência em conformismo, deixando de abraçar a resignação, que era capaz de ver na obediência, na pobreza e na humildade as principais virtudes morais e sociais. Sem inequívocos as alterações relativamente aos direitos de personalidade, ao casamento e divórcio, as escolhas pessoais, a privacidade de cada cidadão, a não discriminação em função das suas opções culturais, religiosas, políticas, sexuais, etc. Se por um lado aqui destaquei aquilo que é a liberdade como um baluarte destes 50 anos, afirmando o orgulho de sermos um dos países do mundo com um regime menos imperfeito de todos, a democracia liberal, permitam-me, que, quase paradoxalmente, aponte pela negativa a forma como a nossa democracia se desenvolveu durante estes 50 anos. Portugal apresenta hoje, quase 5 décadas depois das primeiras eleições legislativas, as mesmas práticas democráticas que foram instituídas com a Constituição saída da Revolução e a legislação subsequente, com apenas 2 exceções relevantes, que são a introdução das consultas populares ou referendo e as candidaturas de grupos de cidadãos eleitores nas autarquias locais. Apesar de sermos um país que passou de um analfabetismo superior a 25% no início da década de 70 para um analfabetismo inferior a 4%, hoje, continuamos a votar exatamente da mesma forma que em 1975. Apesar de termos um nível elevado de utilização das novas tecnologias, fazendo todos os governos gala que promovem o avanço do país ao nível digital, não podemos ainda optar pelo voto eletrónico, que é uma realidade, mesmo que de forma voluntária em todos os atos eleitorais. A exceção surgirá nas próximas europeias, onde será testado um novo modelo de votação, em que nós diremos que já temos em posse toda esta formação e também os equipamentos para o fazer. Apesar de não existir, hoje, qualquer organização administrativa ao nível dos distritos, e já observei isso há bocado em alguns dos diálogos anteriores e dos nossos outros representantes da mesa, continuamos a utilizar os mesmos círculos eleitorais como se os distritos ainda continuassem a ter alguma relevância. Hoje, apesar de em todos os atos eleitorais se abordar a necessidade de fazer uma revisão da lei eleitoral, de modo que, por exemplo, se acabe com os milhares de votos desperdiçados, nunca se consegue chegar ao consenso para definir uma lei que regulamente os atos eleitorais de uma forma mais ajustada à atualidade. Apesar de criarmos estruturas intermédias, como são as comunidades intermunicipais, também aqui decidimos que os seus órgãos são eleitos de forma
indireta. Apesar de termos um nível de qualificações incomparavelmente superior ao ocorrido em meados de 70 e de termos uma lei de referendo desde a década de 90, apenas por 3 vezes fomos chamados a decidir por esta via. Transversalmente a muitas das limitações assinaladas, transparece uma ideia de minorização dos eleitores e das suas capacidades. Talvez seja por isso que continua hoje a não ser possível apresentar candidaturas não partidárias nas eleições legislativas, o que conduz a uma discriminação entre militantes e não militantes, não tendo todos os portugueses os mesmos direitos, pois uns podem ser eleitores e eleitos e os outros simples eleitores. E a confirmar esta minorização das capacidades dos eleitores portugueses, constata-se o facto de nunca termos sido chamados a pronunciar-nos coletivamente sobre os grandes temas da construção europeia, pois nem referendámos a entrada de Portugal na Europeia, nem a adesão ao euro, nem a qualquer tratado europeu. Espero que de futuro consigamos ter mais presença e ser chamados mais vezes. Até se poderá compreender que em sociedades como aquela que tínhamos quando saímos da ditadura, com uma baixa maturidade democrática e reduzida formação, tal possa acontecer, mas Portugal já não é esse país e, portanto, mudamos. Os eleitores portugueses revelam hoje uma grande maturidade, pois são capazes de comparecer com o maior número nos atos eleitorais. Recentemente vimos isso, que consideram mais decisivos e relevantes e, assinale-se, não votam sempre da mesma maneira, distinguindo os diferentes atos eleitorais e decidindo o seu voto também pelos programas e perfis dos candidatos e não apenas por o símbolo do partido. Questiono-me aqui qual a razão para que isto ainda aconteça. Os políticos não confiam na maturidade democrática dos eleitores? Compreendemos que o contexto sociopolítico da década de 70 exigia mecanismos que tornassem os órgãos estáveis e que acautelassem a desconfiança e os receios naturais de quem sai de um longo período de obscuridade e de partido único. Mas comemorámos há dias os nossos 50 anos da queda da ditadura. Será que o edifício legal da nossa forma de exercer a democracia é assim tão perfeito? Bem, referindo a estas questões e nesta prática democrática, as candidaturas dos grupos de cidadãos eleitores nas autarquias, eu acho, e na nossa opinião, foram uma lufada de ar fresco. Mas será que esta prática igualitária é justa? Também me questiono. Hoje, as candidaturas dos partidos e dos grupos de cidadãos eleitores são desequilibradas nas exigências que cada um tem de cumprir. Desde logo, porque um partido não necessita de qualquer implantação local para apresentar a sua candidatura, uma vez que nem os candidatos necessitam de residir nessa autarquia. E nós vimos nos partidos mais pequeninos que normalmente vêm pessoas de outros destinos ser candidatos nas nossas freguesias e nos nossos municípios. Esta realidade dos movimentos não partidários tem sido mal entendida e mal aceita pelos putativos defensores da democracia e da liberdade, ou seja, os partidos tradicionais, que neste âmbito, e os que estão aqui também, permitam-me, e referindo também que não quero ferir ninguém, em outros foros questionam sempre, permanentemente, a nossa legitimidade democrática e, portanto, isso para mim também tem que deixar de existir. Portanto, gostaria que não subestimássemos os movimentos. Nesta data dos 50 anos, eu acho que temos que recordar que também foi um movimento, o MFA, que envolveu e que nos levou para a democracia, em conjunto com cidadãos livres, sem qualquer inspiração partidária e, na sua maioria, sem qualquer pretensão política, que decidiram unir-se para alterar o estado das coisas e, como dizia Salgueiro Mário, o Estado a que isto chegou é aquilo que nós vimos no passado. Agora, a construção da democracia com todas as suas virtudes e defeitos, essa sim deve-se quase exclusivamente aos partidos políticos. Aqui, aquilo que hoje aqui eu gostaria de deixar claro é que temos muito para evoluir e inovar na expressão prática da democracia. Não quer dizer que se mude tudo de uma vez, mas é importante que inovemos, que mantenhamos o diálogo, que trabalhemos em equipa, em todas as áreas,
com a coragem de levar a modernidade a todos os que dizem defender também a vivência da democracia, para que esta, pela contínua atualização, se possa fortalecer. É este progresso que eu espero, é este trabalho que eu espero ver acontecer no futuro, para que nós tenhamos realmente a capacidade de alterar e de mudar, como o painel diz, a perspectiva do futuro das freguesias, dos municípios e da democracia em Portugal. Obrigado a todos.